Boa noite, amados e amadas irmãos e irmãs em Cristo. Paz seja convosco. Hoje eu convido os irmãos a meditarem no hino, que é uma oração em favor das famílias. Hoje nós vamos fazer o início de um estudo sobre a restauração da família. Daremos a continuação e a finalização na próxima semana. É um projetinho que veio do coração de Deus para o meu coração. E eu tenho certeza que este estudo vai fazer você perceber, refletir, pensar na sua família. Onde a nossa família está precisando ser restaurada, ser reestruturada? Qual é o verdadeiro sentido da família? Convido os irmãos a meditarem comigo neste hino, que é uma oração em favor da família. Feche os seus olhos e prestem atenção na letra. Orem na letra deste hino, em nome de Jesus. Creio que todos vocês conhecem este hino. Abençoa, Senhor, a nossa família. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de cor. Casal um para o outro de cor, de mente. Nada no mundo separe nada nesse mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo. Não, Senhor, não permita nenhuma família debaixo das pontes. Que ninguém interfira no lar, que ninguém interfira na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem um horizonte. Que não vivam sem um horizonte. Que eles vivam do ontem, no hoje, em função de um depois. Ontem, hoje, sempre a família. Comece, termine, sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de ser pai. Que a mulher seja um céu de ternura. Mulher, céu de ternura, de aconchego, de calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, a minha, a sua, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, Senhor. Cuida, Pai, das nossas famílias. Abençoa, Senhor, Abençoa, Senhor, as nossas famílias. Aleluia, glória a Deus. Grande, grande, grande é o Senhor. Marido e mulher, o amor sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Não vá dormir sem pedir perdão, sem dar o perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido. Que as crianças aprendam o sentido da vida no colo do pai e da mãe. Oh, aleluia, a partilha, o abraço do pão. Que não haja traição. Que o ciúme não mate a certeza do amor. Que não haja um ciúme excessivo, doentio, possessivo. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho. Aleluia. Seja firme esperança de um céu aqui mesmo. Oh, glória, aleluia. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Recebe. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Aleluia, glória a Deus. Abençoa, Senhor, cada família que está recebendo esta palavra nesta hora. Restaura, Pai, a paz, o amor e a união das nossas famílias, em nome de Jesus. A estrutura de uma construção pode comprometer toda a obra e a fundação é fundamental neste processo. Ela é feita de pedra, concreto, ferro, cimento e de qualquer maneira tem que ser garantida, senão a casa cai por qualquer vento ou abalo. Mesmo estando escondido debaixo do chão, o alicerce, onde não há como ver, ainda assim é melhor investir em uma boa fundação do que no acabamento, que também é importante, porém não é fundamental. Vamos conferir em Mateus 7, versículo 24, onde a palavra nos diz: quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos não vive de acordo com eles. E é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Então, quem ouve os ensinamentos do Pai e segue, ele é como um homem sábio que tem a sua casa sobre a rocha, jamais será abalada. Mas o homem que ouve a palavra do Senhor e não as pratica, ele é como um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Qualquer coisinha a sua casa cai, Todos conhecem essa passagem. Então, nós estamos falando aqui até agora de uma construção civil, de toda a fundamentação que uma construção civil precisa para ser firme, para não cair, para não ser destruída, Então, trazendo isso para a família. Uma família cristã está realmente estruturada emocional, moral e espiritualmente, A construção civil é na base do concreto, do cimento, do ferro, da pedra. Mas a construção e estruturação da família, ela precisa do emocional, do moral e do espiritual. Então, quando nós sabemos, que uma família está bem nesses três sentidos? Vamos falar aí na questão número 1. Reestruturando o emocional. Podemos observar aí na ilustração, razão e coração discutindo, O cérebro ali, o coração um apontando para o outro, Sempre dizem que o coração e a razão nunca andam juntas, Que não devemos ouvir a voz do coração, mas a voz da razão, Existem N dizeres por aí a respeito disso, deste duelo, vamos dizer assim, entre o coração e a razão. Mas o certo, o ideal é que os dois caminhem juntos, a emoção e a razão, ponderando muito bem os dois lados, para que a vida, a parte emocional da nossa vida, entre em uma harmonia, Possamos ter as nossas emoções dosadas e controladas. Ali a gente vê eles fazendo as pazes, dando as mãozinhas, não é? Essa ilustração é só para a gente entender o que realmente deve acontecer no nosso emocional. Então, famílias são destruídas ou desestruturadas por desequilíbrio emocional em seu seio. Temos exemplos como Paulo, que respirava ameaças de morte contra os cristãos, está aí a referência para os irmãos estarem buscando depois.
Maria se deixou dominar pela tristeza após a morte de Cristo, foi incapaz de reconhecê-lo ao seu lado. Suas lágrimas a cegaram, né? Essa passagem está em João, depois vocês confiram. Pela alegria de Herodes, sua sobrinha o fez tomar uma decisão de morte contra João Batista. Está lá em Mateus. Pelo medo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Está lá em Lucas. Então, aí são algumas passagens bíblicas com as referências aí de verdinho que vocês podem estar consultando depois para o nosso estudo não ficar muito extenso. Mas são situações que houve esse duelo entre a razão e a emoção. E as emoções, elas tomaram a frente das decisões. E muitas dessas decisões não foram as mais adequadas, né? Não trouxeram bons frutos. Né? Maria não reconheceu o seu próprio filho ao seu lado, né? Porque as lágrimas de tristeza cegaram ela. Né? Ela estava totalmente dominada pela emoção. A sobrinha de Herodes que fez pedir a cabeça de João Batista, né? Então, olha só, tudo pela emoção. E muitas vezes, quando somos guiados totalmente pela emoção, muitas vezes as decisões não são as melhores. Então, nós temos que buscar a reestruturação dessa questão emocional da nossa vida, sempre em consonância, em concordância com a razão. Amém? Todos nós precisamos de restauração. Somos ofendidos, magoados, traídos, desencorajados, deprimidos, desesperados, né? Ninguém está livre de passar por essas situações. Experimentamos canseira, fracassos, frustrações, medos. Todos nós temos algum tipo de ferida emocional de situações passadas. Deus deseja eliminar as feridas da nossa vida. Ele quer restaurar a nossa alma. Nós podemos aprender a eliminar, a lidar com as nossas emoções. Jesus não reprimia as suas emoções. Está lá em Lucas 19:43. Jesus, ele não agia dominado pela emoção. O maior problema é quando agimos sobre a força das nossas emoções. Esse é o pior momento para conversar com seu cônjuge, de aplicar uma disciplina no filho. Palavras impensadas e atos descontrolados poderão criar uma mácula difícil de reparar. A maior parte das nossas decisões podem esperar um pouquinho até que estejamos mais tranquilos. Então vejam bem o que acontece quando agimos totalmente dominados, guiados pelas emoções. A emoção, ela vem e naquele ímpeto, naquele impacto que ela nos causa, a gente às vezes fala uma coisa que não deve, uma palavra que fere, uma palavra que machuca, que magoa, e muitas vezes essa palavra não tem como voltar atrás, não. Né? A palavra, ela não volta atrás. Costuma-se dizer que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você falou, é porque você estava pensando aquilo. E muitas vezes fala até sem pensar. Mas quem recebe, já recebeu, né? E ali, às vezes, pode acontecer uma ferida muito grande, uma mágoa, né? Você pode desencorajar uma pessoa, você pode matar com palavras, ferir imensamente com uma palavra mal falada. Por quê? Porque agiu pela emoção, não pensou primeiro, não dosou ali a razão e a emoção juntos, né? Jesus, ele não agia pela emoção, não. Tinha sempre a razão, a emoção, a oração, a sabedoria, ponderava, dosava, né, muito bem todas as situações para que ele fizesse o melhor, tomasse as melhores decisões. E nós, humanos, né, carnais, nós somos muito esquentados, Senhor, né? E quando vê, já foi, já fez, já falou. Então, às vezes isso é causa de destruição de família. A mãe magoou o esposo, a mulher magoou o esposo, o filho magoou a mãe, o irmão magoou o irmão. Às vezes até situações de morte acontecem, porque a emoção, ela entrou numa hora errada, de uma maneira errada, provocou um grande mal e culmina-se numa grande tragédia. Então,
É preciso reestruturar o emocional na nossa vida, na nossa família. Pensar antes de agir. Veio a emoção? Respire fundo, consulte a razão, pondere os lados, pense e repense e busque de Deus, né? Como a gente aprende na igreja. Jesus, o que você faria no meu lugar, né? E aí você vai ver como tudo vai mudar. Então, reestruturando a moral, o que isso quer dizer? Ao projetar a família, Deus viu que era bom. Nesse propósito, Deus instituiu o matrimônio, o casamento, né, para promover uma completa intimidade e identificação dos cônjuges e a integração dos filhos com os pais. Então, Deus uniu o homem e a mulher na instituição do matrimônio, para daí gerarem filhos e os filhos viverem em integração com os pais. Isso é uma família, né? Está lá em Colossenses, vocês confiram depois. Capítulo 3, versículos 18 ao 21. Diante de uma situação de degradação do gênero humano, Deus salvou a família de Noé e com ela fez um pacto eterno. Hoje a família é salva através de Cristo, nossa arca perfeita. Nele todos podem salvar-se. Então, naquela época, a arca salvou aquela geração, aquela família que traria uma nova geração. E hoje Jesus, ele é a nossa arca perfeita. É através de Jesus. A nossa arca é Jesus. Entramos na presença dele, né? Para que possamos ser salvos deste mundo mau, para que possamos ter a vida eterna, né? A chance de uma nova vida. Glória a Deus por isso. Na sociedade mundana, o casamento está se extinguindo, né? Está cada vez durando menos. E muitas vezes não passa de um contrato, que agora inventaram também um contrato que foge, né, o casamento tradicional, civil e religioso. Infelizmente, a imoralidade, pornografia e prostituição tem entrado nas famílias, através principalmente, não é só da mídia, mas principalmente da mídia escancarada, com sinônimos que ludibriam até os filhos da luz. Às vezes uma novela, um filme, ele é tão convincente que o errado está certo, que engana até as pessoas mais instruídas. Então é preciso vigiar, né? Há no mundo um espírito de desobediência deliberada, e isso acontece por causa do desprezo à palavra de Deus. Quando não conhecemos a palavra de Deus, às vezes até sem querer estamos em desobediência. Ou às vezes também tem pessoas que conhecem, mas acham difícil obedecer, né? Então, escolhe a desobediência, né? Viver pelo eu. A família tem uma função fundamental na sociedade. Por quê? Porque ela é a primeira escola, do ser humano em todos os sentidos. A família é o primeiro meio social que as pessoas participam, fazem parte, né? E é responsável também, é um elemento primordial na formação moral de todos os que necessitam conhecer o caminho da verdade e da vida. Então a primeira igreja tem que ser a família, né? Para passar para a criança, né? Para o recém-nascido, para a criança, para o dependente, a formação moral dentro da palavra de Deus. O que é certo, o que Deus agrada, o que Deus não agrada. O que nós podemos fazer, né, socialmente, o que não devemos, que testemunhos nós devemos dar para os que estão à nossa volta, o que não é testemunho, o que não é legal, né? Então a família, ela tem a função fundamental de iniciar a igreja na vida do ser humano, porque ela é o primeiro meio social do qual fazemos parte. Então a família, ela não pode ser construída de qualquer maneira. Lá no hino que nós meditamos falou que nenhuma família começa em qualquer de repente, né? Muitas famílias começam sem ser planejadas, né? E isso acaba não terminando muito bem. E a reestruturação espiritual? Nós já falamos da moral, já falamos da emocional e a espiritual. Após seu pecado, Davi viu sua família degenerar-se. Aconteceram incesto, assassinato, rebelião e tantas outras coisas
que perturbaram todo o seu reino. Querem saber dessa história? Está lá em 2 Samuel 13. Eis o quadro da perfeita união no lar. Olha aí essa imagem. Todos orando em harmonia. Essa unidade que estamos vendo nessa imagem, ela dependerá do relacionamento que é mantido pelos cônjuges, que são marido e mulher. O marido e a mulher são o espelho dos demais. O amor deve nortear a vida do casal. Olha aí as referências. O amor é a essência que dá o aspecto agradável ao casamento. Então, se os cônjuges vivem em paz, vivem em união, em oração, os filhos que vierem, os familiares ao redor, irmãos, pai, mãe, os demais parentes, eles vão ver e vão se espelhar nesse casal, né? Então, a família criada em um lar em que os cônjuges são conturbados, não se amam, não tem uma estrutura emocional, nem moral, nem espiritual, o que vai acontecer? Que exemplo, como essa pessoa vai poder se guiar na vida se ela não tem o exemplo, não tem o testemunho, né? Então, é o amor do casal, a essência, a união é que dá esse aspecto agradável ao casamento propriamente dito. Olha que coisa bacana, importante, que delícia viver numa família assim, não é? Então, para culminar aí essa parte do estudo de hoje, é necessário que haja comunicação. Como é difícil! Comunicação, diálogo, né? O problema da sobrevivência tem levado tanto o homem como a mulher a passarem uma grande parte do seu tempo separados. Em muitos lares é difícil a família se reunir para uma refeição ou para os momentos de lazer, né? Cada um está correndo para o seu lado, com suas atribuições, com suas preocupações, com seus programas, né? A família evangélica e o ambiente cristão são as melhores estruturas para tornar as pessoas felizes. O ambiente cristão, onde Cristo é o cabeça. Uma família mal estruturada gera uma nação mal estruturada. É necessário que as autoridades, o Estado e as nações e os governos se conscientizem disso. A solução para os ataques à vida que acontecem hoje é a celebração do matrimônio vivido com responsabilidade. É preciso transmitir a verdade e o testemunho de uma família cristã. Eu e você somos responsáveis por espelhar para aqueles que ainda não sabem o exemplo de uma família cristã. A família evangélica com um lar que adora a Deus, com um lar que cultua a Deus, que tem um ambiente cristão, né, que vive a palavra. Não tem estrutura melhor para as pessoas dessa família serem felizes. Então essa família vai ser feliz porque ela não vai ter mais problema. Não estou falando isso. Ah, vai ter. Isso tem. Mas estão alicerçados na rocha, que é Jesus. Onde Jesus é o cabeça, a família é feliz. Ela passa pelos problemas dando glória a Deus. Estão conseguindo entender a diferença? Se a família for mal estruturada, o resto tudo também vai ladeira abaixo, né? Então, esse é o recadinho que eu deixo hoje para as nossas famílias. Nós vamos continuar este estudo na semana que vem. Amém? Passem essa palavra adiante para aquela família que você conhece, que está precisando ouvir, se reestruturar, né? Refletir, fazer as pazes um com o outro. Estão precisando ali de uma palavrinha, que essa palavra venha abençoar a sua família e as outras aí que você vai alcançar também. E até a semana que vem, em nome de Jesus, com a continuação. Um grande beijo e até a próxima. Deus abençoe a todos.